Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, hoje, quarta-feira da oitava de Páscoa, vivendo esse tempo tão importante, de Páscoa. Hoje, como sendo a oitava de Páscoa, é como se fosse o dia de Páscoa. É muito bom, a gente poder estar junto, esses evangelhos maravilhosos, deste tempo da oitava de Páscoa. Que bom que você está aí, que você está refletindo comigo, meditando comigo. Quanta coisa boa a gente pode acolher no coração através desses evangelhos. E você não esqueça de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, para todas as pessoas que você conhece, para que outras pessoas tenham a mesma graça que você de poder todos os dias meditar a palavra de Deus. Hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele lhe perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu. E lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã, 2 discípulos, tristes e desanimados, que caminhavam para Emaús. Então parecia que tudo tinha acabado. Mas Jesus se aproxima, caminha com eles, escuta suas dores e pouco a pouco vai assim revelando pelas Escrituras que tudo aquilo que fazia parte do plano de Deus estava se concretizando. E ao ouvir a palavra viva, os corações deles começaram a arder. Isso também tem que acontecer conosco. Quantas vezes ouvimos o Evangelho na missa, olhamos a palavra de Deus e sentimos algo diferente? Isso é necessário, é preciso. É Jesus nos inflamando por dentro, nos tirando da frieza da rotina, nos fazendo perceber que a fé é viva e verdadeira. Você tem deixado a palavra de Deus aquecer o seu coração? Aqueles discípulos só reconheceram o Senhor ao partir do pão. Ali naquele gesto familiar, seus olhos se abriram. E a mesma coisa que acontece conosco em cada missa, em cada santa missa celebrada. Jesus, ele se dá a nós no pão consagrado.
Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. E quantas vezes vamos à missa sem perceber esse mistério tão grande? Quantas vezes deixamos de comungar com reverência sem pensar que é o próprio Cristo que entra em nosso coração? Será que nós reconhecemos Jesus ao partir do pão? Depois que reconheceram o ressuscitado, os discípulos, eles não ficaram parados, eles voltaram imediatamente a Jerusalém, mesmo sendo noite, para anunciar aos outros, é verdade, ele está vivo. Olha que lindo isso, né? Quem encontra Jesus de verdade sente um desejo profundo de partilhá-lo, de falar dele, de testemunhar sua presença viva. Então eu pergunto para você, você tem falado de Jesus aos outros? A sua vida tem anunciado que ele está vivo? Ou você guarda essa verdade só para você? A fé é um dom, meu filho e minha filha, mas também uma responsabilidade. Nós somos feitos para ser luz no mundo. E Jesus continua caminhando conosco, falando conosco na palavra e se entregando a nós na Eucaristia. Nós não estamos sozinhos. Então a fé verdadeira faz o coração arder, abre os olhos e move os pés para a missão. Você tem deixado a palavra de Deus aquecer sua alma? Tem reconhecido Jesus na Eucaristia? Está disposto a anunciá-lo com a sua vida? Então que nesse tempo da oitava de Páscoa, nós possamos renovar a nossa fé e deixar que Jesus nos encontre no caminho. Fale conosco e também nos alimente com o pão da vida. Que os nossos corações, amados filhos e filhas, se inflamem, que os nossos olhos se abram e a nossa boca anuncie com amor e coragem. Ele vive e Ele caminha conosco. E deixo para você nesta quarta-feira da oitava de Páscoa a bênção. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.